Nós lemos no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo de número 7. Os irmãos deixam aberto a Bíblia neste capítulo, que a gente vai discorrer nele, e também em alguns capítulos próximos também desse livro dos cronistas de Israel e de Judá. Temos que ter paciência. Paciência sempre é uma virtude, né? Glória a Deus. Amados, como os amados sabem muito bem, que ler Bíblia a gente consegue entender. A Bíblia ela mostra pelo menos uns 3 reformadores dentre os reis de Israel e de Judá. Não somente Asa, mas também Josafá e também o rei Josias também tiveram um papel muito importante no reino de Judá naquela oportunidade. Nós sabemos que toda a trajetória dos reis sempre teve altos e baixos. A partir do momento em que houve a divisão ali das tribos, como os irmãos sabem muito bem, eram 12 tribos. A Bíblia diz que Deus falou, no caso a Salomão, me perdoe, falou a Salomão que ele não ia dividir o reino no tempo dele, mas no tempo do seu filho o reino seria dividido, e aquilo que Deus falou, Deus cumpriu. O reino foi dividido em 2 partes, 10 tribos para um canto, 2 tribos para a outra. E toda a linhagem de Judá, que se antecede por Salomão, aí dali começa a reinar Roboão, o seu filho. Roboão, ele morre, e como os irmãos conhecem muito bem e sabem muito bem, que naquele tempo existia a chamada dinastia, onde o seu filho mais velho, ou primogênito, que se levantava, ele que reinava no lugar do seu pai quando ele falecia. E logo após a morte de Roboão, Abias, ele também assume também o reino de Judá e só faz reinar por cerca de 3 anos. Abias também morre também, e naquela oportunidade, Asa, o seu filho, é que vai assumir agora o reino de Judá. A mãe de Asa era Maaca, filha de Absalão. E Asa, ele ali vai reinar por cerca de 41 anos, conforme está no capítulo 16, no versículo de número 13. Se os irmãos quiserem conferir, somente para a gente ter uma base, ele diz que Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 15, também no versículo de número 7, se não me falha a memória, ele vai dizer que ele reinou por 41 anos. E é interessante falar sobre essa quantidade de tempo que Asa ele reinou sobre o reino de Judá, que 8 reis de Israel passaram nesse tempo de 41 anos, enquanto que o reino de Israel, os reis que se levantaram, só faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Já no reinado de Asa, já foi um pouco mais diferente. Os irmãos que já leu tanto o primeiro livro, o segundo livro dos Reis,
quanto também o livro dos cronistas também, 1º e 2º Crônicas. Os irmãos vão entender ali que sempre vai trazer à tona a questão do tempo que os reis, eles reinaram, e sempre vai falar que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas também teve reis também que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então, você vai perceber no capítulo de número 14, aqui do segundo livro das Crônicas, o versículo de número 1, ele vai dizer: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar, e nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. O versículo 2 ele diz: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do seu Deus. Então, a partir do momento em que Asa ele assume o reinado, Deus levanta um profeta chamado Azarias e vai trazer uma retrospectiva de como estava a questão do altar de Deus, a questão da religião, como estava. Aí o profeta Azarias, filho de Obed, ele vai se levantar, o Espírito de Deus se apossa dele, e diz que saiu ao encontro de Asa, e disse no versículo 2 do capítulo 15, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Agora tem aí um porém, tem um detalhe. Enquanto vocês estiverem com ele, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. E ele vai começar a trazer uma retrospectiva. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então você percebe que o profeta, ele vai começar a trazer aqui para Asa a situação em que o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam vivendo. Um povo que não tinha sacerdote para ensinar a lei. Um povo que estava distanciado dos mandamentos de Deus. Agora, imagine só, queridos irmãos, quando uma nação, ou quando uma cidade não tem alguém que ensinasse, alguém que falasse a palavra de Deus, as pessoas viviam como bem queriam. Era bem verdade que o povo de Israel, desde que saiu do Egito, o povo vivia mais debaixo de idolatria do que servir ao próprio Deus. Os irmãos podem notar muito bem isto, desde os livros dos Juízes, e vai adentrando em 1 de Samuel, 2 de Samuel, e o povo não para de pecar, de levantar altares, tanto na parte do alto, quanto também nos bosques também. Eram altos que eles adoravam a outros deuses. Os irmãos conhecem muito bem deuses tais como Baal, como Astarote, o próprio Azera também. Eram deuses que eram muito cultuados pelos israelitas naquele tempo. Quando estou falando dos israelitas, eu estou incluindo não somente as 10 tribos, mas também as 2 tribos também de Judá, que era Judá e Benjamim. Então essas pessoas ficavam arraigadas dentro da idolatria em si. As pessoas não deixavam de subir aos altos, não deixavam de adorar outros deuses, também nos bosques também. Então aí vai se fazendo todo o quê? Uma retrospectiva. O povo estava distanciado de Deus, e esse povo precisava se voltar para Deus novamente. O povo precisava de quê? Precisava de um avivamento. Um avivamento tal que pudesse fazer com que o povo voltasse novamente para o quê? Para as Escrituras Sagradas, para a lei do Senhor. Mas, porém, naqueles dias não tinha sacerdote que pudesse ensinar.
E aí o profeta vai relatando isso para quem? Para o rei Asa. E ali ele vai tomando ciência de tudo que estava acontecendo. Ele diz que naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Versículo 5 do capítulo 15. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Porque Deus os perturbara com toda angústia. Porque no momento em que o povo desobedecia a Deus, Deus permitia que muitos invadissem Israel, invadissem Judá, e ali trazia perturbação, trazia guerra, porque as pessoas não queriam obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Então isso é um grande perigo na vida de uma nação, mas eu trazendo para os dias de hoje também, é um grande perigo para a igreja, quando a igreja despreza ao Deus Todo-Poderoso e quer fazer o que você bem quer. Então Asa, quando ouviu tudo isto, o versículo de número 7, aí ele vai trazer algo muito interessante. Ele vai dizer, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, todo trabalho que venhamos a fazer, ela é feita com esforço. Nada nesta vida, amados, ela é em vão. E Deus disse, tem uma recompensa. Que recompensa é essa? A Bíblia diz que por 10 anos houve paz. Que paz era essa? Não tinha guerra. Ninguém invadia o reino. Por quê? Porque atentaram em querer agora fazer a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz no versículo 8 que quando Asa ouviu o que o profeta Azarias, filho de Obed, falou, aí ele cobrou na mesma hora o quê? Ânimo. E na mesma hora, ele começou a tirar as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então você começa a perceber que quando Asa deu ouvidos à voz de Deus pela boca do profeta, ele tomou uma atitude. E que atitude foi essa que ele tomou? O povo estava o quê? Debaixo de idolatria. Não tinha ninguém que os ensinasse a lei de Deus. Então agora ele viu e percebeu, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer com que essas pessoas na qual eu estou a liderar, eles se voltem para Deus. Quando o rei ele se voltava para Deus, então ele chamava toda a nação agora para quê? Para se voltarem para Deus juntamente com ele também. E isso que acontece, isso gera um avivamento. E esse avivamento foi tão impactante no tempo de Asa, que no versículo 9 vai dizer que e reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. Quando você se volta para Deus, quando a igreja se volta para o Deus que é o dono, que tem o poder para gerar um avivamento, irmãos, então muitos são impactados. Muitos vão se ajuntar para que haja um avivamento, e que esse avivamento ele vai gerar fé no coração das pessoas. Isso aconteceu naquele tempo. Quando eles viram que Deus era com o rei Asa,
Então eles se juntaram. Avivamento, ele gera ajuntamento. É muito bom eu pedir avivamento somente para uma denominação, mas a denominação em si não quer dizer nada, amados, mas quando se há um grande avivamento, as outras denominações também, elas vão ser impactadas, elas vão ser avivadas. Aí não tem placa de igreja, não tem Assembleia de Deus, não tem Igreja Batista, não tem Congregacional, Presbiteriana, todos vão se juntar. Por quê? Porque Deus está no meio, Deus está no arraial. Aí o negócio começa a agir de maneira diferente e as pessoas começam a gerar um ajuntamento. Quantos estão entendendo? Glorifica ao Senhor. E na mesma hora, quando gerou esse avivamento, porque já fazia dias, tempos, que o povo não tinha mais aquela intimidade com Deus. Foi tanto que você pode observar que quando falamos logo aqui no versículo de número 2 do capítulo 15, que quando ele saiu ao encontro de Asa, e ele disse, ouve-me Asa, e todo Judá e Benjamim, aí ele vai dizer, o Senhor está convosco. Ah, muito bem, o Senhor está comigo. Mas tem um detalhe importante. O Senhor está convosco, enquanto você estiver com Ele. E se o buscardes, vocês vão achar. A Bíblia diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto Ele está perto. Nós, amados, não servimos a um Deus que era adorado pelas pessoas nos altos, nos bosques. Esse aí não era Deus que estava naquele lugar não, mas nós servimos a um Deus invisível, que a gente não vê Ele, mas a gente sente o amor dEle transbordando no nosso coração. E qual é o segredo? É eu buscar a Ele de todo o meu coração. E detalhe, se você buscar, você vai encontrar Ele, e Ele vai se revelar para mim e para você. Glorificado seja o nome dEle para todo sempre. Então o segredo, amados, está em você buscar a Deus. O rei Asa, ele fez a diferença, por quê? Porque ele resolveu buscar ao Todo-Poderoso. E daí ele começou o quê? Através da busca do rei, começou a gerar uma grande reforma e um grande avivamento no reino de Judá e no reino de Benjamim, e as cidades circunvizinhas, as tribos circunvizinhas de Manassés, de Efraim, eles viram que Deus era com Asa, e aí eles se juntaram, e a Bíblia nos diz, no versículo 10, e ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês, no ano 15º do reino de Asa, e no mesmo dia ofereceram sacrifícios ao Senhor, do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Eles agora levantaram o altar. Vamos sacrificar. Avivamento, ajuntamento, ele gera, irmãos, em nosso coração o desejo de nós darmos o melhor para o Senhor. E ali eles pegaram dos despojos ali e sacrificaram ao Deus Todo-Poderoso, como sempre eles fizeram, da forma que Deus tinha ensinado desde lá o deserto, lá, quando eles foram tirados do Egito. Porque as pessoas têm uma tendência muito grande, que quando passa o tempo, há uma tendência de você se esquecer daquilo que Deus te ensinou. Se você não estiver meditando na palavra, se você não participa dos cultos, a tendência é você esfriar, a tendência é você desprezar, é porque isso é uma tendência nossa mesmo. Mas nessa noite o Senhor nos chama, é para um avivamento, nos chama, é para a gente se voltar para as Escrituras novamente e deixar aquilo que nos prende para
lá e passarmos a servirmos a um Deus todo-poderoso que tem muito para dar para cada um de nós. Você pode glorificar o nome dele nesta noite? Eles sacrificaram. E uma coisa muito importante que eles fizeram. O versículo 12 vai dizer, do capítulo de número 15. E entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nós temos que buscar a Deus com toda a sinceridade de coração. Avivamento, ele gera arrependimento. Alianças que são quebradas, a gente volta novamente a fazer aliança com Deus através do arrependimento. Quando a gente peca, o Senhor ele se afasta da gente, porque Deus ele não pactua com o pecado do homem. Quando o homem se distancia de Deus, as nossas iniquidades, ela faz o que, irmãos? Ela gera uma barreira. Isaías 59, versículo 2, ele vai dizer que há um abismo, há uma barreira, há algo que impede. Por quê? Por conta das nossas iniquidades. Mas quando a gente se volta para Deus, porque parece que nos dias de hoje está tão difícil, quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente tropeça, aí parece que agora virou de maneira rotineira, a gente não se arrepende mais, não, Deus perdoa, não isso e aquilo. Não, irmãos, quando você entra na presença de Deus, quando você se derrama na presença dEle, que você reconhece quem você é, aí você se arrepende. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de atitude na vida do crente. Aí ele vai começar agora a ver o quê? Vai ser agora uma vida diferente. Aí ele agora vai ter agora o desejo de buscar a Deus de todo o seu coração. Quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração, a gente vai encontrar Ele, irmãos. Se a gente busca Ele, a gente vai achar. E Ele vai se revelar para mim e para você. Quantos creem que Deus pode se revelar para mim e para você aqui, irmãos? Deus, Ele se revela ainda nos dias de hoje ainda. É somente você buscar, mas Deus, faz tanto tempo que eu te busco e tu não se revela para mim. É porque tu não entraste na dimensão do Espírito ainda. É porque tu não se quebrantaste diante da presença dEle, se humilhando, ali mostrando quem você verdadeiramente é. Ó, irmãos, quando a gente se rasga na presença de Deus, Deus ele começa a ver e Deus começa a entender. E aí Ele vai se revelar para mim e para você. Ele vai mostrar aqui, ali, um defeito aqui, um defeito ali, porque é para o nosso bem. Irmãos, Deus ele não mata ninguém não, irmãos. Deus ele vivifica o homem quando o homem se arrepende verdadeiramente. Morte é para aqueles que não querem nada com Deus. Mas para o crente que verdadeiramente se volta para Deus, Deus ele vivifica o homem novamente. Ele se revela para o homem novamente. E a Bíblia diz que eles juraram ao Senhor em alta voz, no versículo número 14, com júbilo, com trombetas e cornetas, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e detalhe, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Quantos creem que o Senhor pode trazer paz para o nosso coração? Irmãos, a paz você não vai encontrar no mundo não. Quando a gente se remete ao Novo Testamento, a paz que Jesus nos dá, esse mundo não dá não, mas a paz está dentro de nós. O fruto do Espírito é amor, é
paz. A paz está dentro de mim, está dentro de você. Lá eles tiveram apenas paz porque ninguém veio guerrear com eles, mas eles obedeceram, eles buscaram a Deus de todo o coração. Aí Deus, ele pegou e disse: eu vou trazer paz porque o meu povo está me obedecendo. Agora o segredo não é você desobedecer, continue obedecendo a Ele, porque a paz que excede todo entendimento, é Ele que está em nossa vida e é Ele que vai nos direcionar. Louvado seja o nome dEle para todo sempre. E para vocês terem uma ideia, amados, o rei Asa levou o negócio tão a sério que, primeiramente, o avivamento, ele tem que começar dentro da nossa casa. Maaca, a mãe dele, ele teve que depor ela, tirou ela do reinado. Por quê? Porque ela tinha feito um ídolo para adorar a Azera, versículo de número 16. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Irmãos, bote uma coisa na sua cabeça. Uma coisa eu vou dizer aqui nesta noite. Às vezes tem crente que tem pais que não servem a Deus e que muitas vezes quer levar aquele que está servindo a Deus para querer servir como ele serve também, a deuses estranhos, as coisas deste mundo. Mas seja firme, não baixe a cabeça. Asa como rei disse: mãe, você não vai ficar como rainha não. Pegou, quebrou o ídolo que estava, que despedaçou, queimou lá no Vale do Cedron, mas ele tirou mesmo a idolatria de dentro da sua casa. Você tem que ter sabedoria para você saber lidar dentro da sua casa. Não é nem por força e nem por violência não, mas é pelo Espírito de Deus. Apenas ore, busque a Deus de todo o seu coração, você vai achar. E aquilo que está aprendendo, se é o teu marido que não é crente, creia que o Senhor, ele pode converter o coração dele e que pode entrar por essas portas e adorar o Senhor aqui neste lugar. Tem coisas que prendem, mas você não tem que atacar não, você tem que ser prudente. Ore a Deus, busque a Deus, Deus vai se revelar, vai te dar estratégia e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, porque o avivamento começa logo da onde? É dentro da tua casa. Deus vai começar ali, Deus vai fazer ali, e em seguida você vai ver o que Deus vai fazer mais adiante na tua vida. Você pode louvar a Ele nesta noite. O Senhor nos direciona nesta noite para dar uma palavra como esta. Irmãos, só vai ter avivamento quando os crentes se voltarem para as Escrituras. Só vai ter avivamento quando os crentes realmente, não é que Adalberto esteja dessa maneira, mas se tiver, é você se voltar com arrependimento, com coração contrito. Aí Deus não despreza, Deus, ele ama aquele que vem com o coração arrependido. Aí você vai ver, você vai entender o que Deus vai fazer, a forma que Deus vai trabalhar. Aí você vai ver o grande avivamento começar a acontecer. Aonde? Dentro da igreja do Senhor, quando a gente se voltar para a palavra. Eles se voltaram para a palavra. É bem verdade que nem tudo é flores, né? O versículo 17 diz que os altos, né, porém não foram tirados de Israel, mas contudo o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. É bem verdade que lá na frente, né, o rei Asa, já com a sua idade tenra, já na sua velhice, ele vai ter uma doença muito grave nos pés dele. E nós somos falhos, amados, porque nós somos seres imperfeitos. No capítulo 16, já no finalzinho, já entre o versículo 10 ao versículo 13, ele vai ter uma enfermidade muito grave.
E Asa, ele não buscou o Senhor. Ele foi buscar os médicos. Vamos ler? Versículo 12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Aí você percebe que ninguém é perfeito. Não é? Ninguém é perfeito. Interessante que o versículo de número 7, ele vai falar que Anani, naquele tempo os profetas eram tidos também como vidente também, não é os videntes que nós temos hoje, não é? Mas a Bíblia diz que o vidente veio ao rei Asa. Ele disse: porquanto não confiaste no rei da Síria, não confiaste no Senhor teu Deus. Isso é ele trazendo a questão da aliança que ele tinha feito com Ben-Hadad. Porque na primeira guerra que foi feita, né, há um tempo atrás, que Deus deu vitória ao povo de Judá. Deus desbaratou, matou ali os guerreiros da Etiópia, mas ele acabou errando em ter confiado, em ter feito aliança com o rei da Síria naquele tempo, que era Ben-Hadad. E por conta disso Deus se enfureceu. Porque Deus, quando Ele está cuidando, irmãos, não precisa eu ir para outros lugares. Eu não preciso consultar ninguém. Muitas vezes a gente quer consultar coisas que não deve. E sabendo que Deus é aquele que nos sara, é aquele que nos dá vitória, não é? E foi isso que aconteceu ainda no reinado de Asa também. Embora que Deus deu paz para ele, mas por um momento, pela sua imperfeita habilidade, ele acabou indo por um caminho que não era interessante. Ele fez uma aliança com Ben-Hadad, que poderia muito bem ter capturado até o próprio rei da Síria, que era um inimigo também, mas porém fez aliança com quem não devia. E daí depois veio consequências. Enquanto a gente busca a Deus de todo o nosso coração, amados, mas quando a gente despreza a Deus, aí isso aqui é uma condição, que eu estou dizendo para os amados aqui. A gente busca a Deus, Deus se revela para a gente. E depois, por um momento, pela nossa falha, pela nossa incapacidade e pela nossa falta de discernimento, a gente acaba entrando por um caminho que não é interessante. Eles fizeram o quê? Ele fez uma aliança com uma pessoa que não deveria ter feito. E aconteceu que, por conta disso, Deus se enfureceu contra Asa por conta desta situação. Veio a enfermidade, ele não consultou a Deus também, e daí a Bíblia diz que ele morreu aos 41 anos do seu reinado. Então foi um reinado muito longo. 41 anos, não é 41 semanas, não é 41 meses. Então você percebe que Deus, ele trouxe paz. Mas uma coisa eu digo para os amados: nem tudo que está bem, que está em paz, é momento da gente relaxar. Não relaxe. Cuidado. Cuidado com as influências. A Bíblia diz que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Cuidado com as alianças, porque tem alianças que não é interessante e que não é a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos dê orientação. Que o Senhor, Ele desperte a sua igreja
para que haja um grande avivamento. Avivamento é você olhar para o pecador e ver que ele precisa de salvação. É você ir atrás, é você pregar, é você falar do amor de Deus, é você se voltar para as Escrituras, é você buscar a Deus de todo o seu coração, e Deus, Ele vai se revelar para mim e para você. Que Deus nos ajude e que nos dê a direção certa e que possamos viver pela sua palavra. Amém, amados? Glória a Deus.